É isso aí, Peixão. Léo Natel, pelo jeito, não vem. Mas, até o fechamento da janela de transferência, tudo pode acontecer. Ontem saiu no Globoesporte.com dizendo que Léo Natel viria para o Santos, tinha feito exames médicos, exames físicos, estava tudo ok, e que o Santos fecharia o contrato com ele, e coisa e tal. Eu peguei e fiz ali o meu vídeo dizendo que, né, sou contra a vinda do atleta, e 2 horas depois veio o Globoesporte.com de novo dizendo que Marcelo Teixeira havia vetado a contratação do jogador. Um jogador que já estava sendo pleiteado aí pelo Santos desde junho, quando eu fiz o vídeo lá atrás, que saía um pedido do Fábio Carilli e coisa e tal, e parará pururu. De repente, do nada, Marcelo Teixeira veta, sendo que tinha o ok dele, tinha o ok do Fábio Carilli, tinha o ok do Alexandre Galo. E aí, de repente, do nada, os caras decidem que não vão contratá-lo mais, porque ele está pedindo 2 anos de tempo de contrato. E o Marcelo Teixeira achou muita coisa, porque é um jogador de 27 anos e que não o agrada muito. Na verdade, não agrada ninguém. Não agrada ninguém. Porque esse cara jogou no Corinthians, jogou no São Paulo, jogou no Melbourne City e ninguém quis ele. Certo? Quem quer ele é somente o Carilli. Mas que se fosse para vir por 6 meses, ok, faria um teste. Meu amigo, eu nem por 6 meses eu quero este cidadão, né, este atleta no Santos Futebol Clube, porque vai ser mais um salário para o Santos pagar de um jogador que ele teria que jogar muita bola para justificar a sua vinda. Fábio Carilli, assim como o Cuca, é bem ruim de escolher jogadores. Gosta de escolher jogadores que é no estilo dele, no perfil dele, e isso aí prejudica o time. Você vai falar, o Cuca, o que tem a ver o Cuca? O Cuca, há muito tempo lá atrás, pediu a contratação daquele atacante, daquele 9 da Ponte Preta, que depois ficou no Santos aí por anos. Fizeram um contrato de, não sei, foi na época do... rapaz, quem que era o presidente? Era o cabecinha branca lá que tava fugiu o nome do cara. Agora. Que tava cuidando das sereias aí, enrustidamente. Mas aí quando viu que as sereias, né, estão com o pé na Série B do Campeonato Brasileiro, ele não está mais. O antigo presidente lá do Santos. Eu esqueci o nome dele agora, fugiu o nome. Mas, assim, ficou aí aquela íngua. Felipe Cardoso, acho que é o nome do cara. É uma coisa assim, o jogador 9 lá. Foi pedido do Cuca, que veio, o Cuca foi embora e o jogador ficou aí, emprestou ele para um monte de clube e ninguém sabe por onde anda esse jogador. O Léo Natel é a mesma coisa. É um pedido do Carilli, o Carilli que até pouco tempo atrás ninguém sabia se ficaria ou não no clube. O cara vem, daqui 2 rodadas manda o Carilli embora e aí o jogador fica aí ganhando o salário do clube. Nem por 6 meses. O cara tem que vir, não é pra compor elenco, ele tem que vir pra ser titular. Tem que vir pra disputar a posição pra ser titular. Compor elenco, olha, esqueça. 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 Né? Então assim, o motivo pelo qual Marcelo Teixeira, segundo está na matéria, decidiu, né, optou por não contratá-lo, é o tempo de contrato. Mas, meu amigo, e a parte técnica? Foi avaliada? O que esse jogador vai agregar para o Santos? O que ele vai agregar no Santos que ele não agregaria no Corinthians, que está numa draga? Ou no Melbourne City? Cara, eu vou falar uma coisa para você. Você lembra do Lucas Pires? Pra nós aquele era pé de rato. Teve aquele problema lá com as baladas e tal, mas teve cara que já falou que ele era pé de rato. Você lembra do Raul Seco? Então, também era pé de rato. Mas esses caras são tão pé de rato que conseguiram contratos lá no exterior, né? O Cádiz não quis ficar, ou de repente estava negociando ali com o Santos para ficar com o lateral lá, nosso lá.
e de repente foi pro futebol inglês. Vai jogar na segunda divisão do futebol inglês, mas pelo menos é uma praça mais vista. Arrumou o lugarzinho dele lá na Europa. O Raul Seco é a mesma coisa. No Santos aqui não prestava, não dava e coisa e tal. Mas lá no Ludogorets, lá na Bulgária, tá lá. Né? São dois exemplos de jogador que pro Santos não servia, mas lá fora serviu. E aí, o Santos querendo contratar um jogador a pedido do técnico, que não serviu no Corinthians, não serviu no São Paulo, não serviu no Melbourne City, mas vai servir pro Santos. Pra quê? Mas, até o fechamento da janela, que acaba em 2 de setembro, isso, 2 de setembro. Até 2 de setembro ainda tem chão, meu amigo, para esse cara vir como reforço do Santos. Então, tomara que não venha, porque vai ser mais um salário para o Santos pagar. O Santos tem que aproveitar o pouco dinheiro que tem para contratar jogadores que possam agregar, que possam de fato ajudar o time. E não porque o técnico é simpático ao cidadão, porque gosta. Já falei isso em outros vídeos, nós já temos muitos caras aí chamados pelo técnico, e de todos eles o que está rendendo é o Gil. Só. O resto, olha, bem mais ou menos. O Otero deu uma caída, o Casares não tá nem no clube mais, né? Então, o Juliano, o jogo começou bem, o Paulista depois teve a lesão, caiu de produção, não joga tudo aquilo e o técnico não tira ele do time. Aí começaram os rumores do Miguelito. Ah, porque o Miguelito vai ser titular. É a chance do Miguelito ser titular. Eu vou falar uma coisa pra você, camarada. Você que tá aí do outro lado aí que me ouve. O Miguelito, talvez ele funcionasse bem com um técnico que utilizasse ele sem precisar ele marcar. Sem ele... É igual o Paulo Henrique Ganso. É igual o Paulo Henrique Ganso lá em 2010. Que não marcava. O Paulo Henrique Ganso não marcava, ele ficava livre para distribuir as jogadas. Ele não tinha essa obrigação de marcar. Foi o período que ele mais rendeu. Que ele mais rendeu como jogador foi nessa época que ele não precisava marcar. Ele ficava livre para fazer as jogadas, para poder achar os pontas. Os pontas entendiam a maneira dele jogar, avançavam para receber a bola na frente e ele achava os espaços ali que era a especialidade dele. O Miguelito talvez funcionasse dessa forma. Mas da maneira como o Santos joga hoje, o futebol europeu, todo mundo marca, todo mundo ataca. Ou seja, ninguém chuta pro gol. Ele não acredito que vai servir. Se for para jogar, para colocar ele no time, tem que colocar ele aos poucos. Coloca o Serginho de titular nesse jogo contra o Ituano. Depois que o Santos estiver ganhando de 4-0 no primeiro tempo, aí você pega e coloca ele no segundo para jogar, para ele entrar livre. E tem que ser feito assim com os jovens. Os jovens têm que entrar quando o Santos estiver ganhando. E não para tirar o time do apuro. Querer exigir do cara na hora que não dá para exigir. Querer tirar leite de pedra ali. Ah, estamos perdendo de 2-0, entra lá e resolve. Não vai funcionar assim, meu amigo. Esses caras têm que entrar quando o time estiver ganhando, estiver tranquilo. Porque daí eles entram mais soltos, entram sem responsabilidade, vamos colocar dessa forma, e jogam o futebol deles e vai se adaptando ao futebol profissional. Não adianta querer colocar o Miguelito agora. Não adianta. É igual o Paulo Henrique Ganso. Se o Paulo Henrique Ganso, estão falando do Paulo Henrique Ganso no Santos, porque o Marcelo Teixeira gosta dele e coisa e tal. Eu vi até o cara do Varanda falando lá que é contra, que veja bem, que o Ganso está ultrapassado, que ele não tem, como é que fala? Imposição física, ele não tem disputa de bola ali, não agregaria. Veja, futebol hoje está tão pautado na força física que é esquecido os talentos. Os talentos são jogados para segundo plano. O cara tem que correr, tem que se matar em campo para marcar
E aí ele pode ser um perna de pau, um pezinho de pirata, que não tem problema. É um problema, sabe? É chato você ver o futebol desse jeito. O futebol é talento, meu amigo. O futebol, sabe? O cara tem que ter disposição física, né? Ele tem que ter aquela, digamos ali, aquela força. Mas ele também precisa ter talento. Ele precisa saber chutar uma bola, ele precisa saber dar um passe, ele precisa saber encobrir um goleiro, ele precisa saber chutar de fora da área, ele precisa saber cruzar uma bola. E os caras estão tão preocupados com posição física, com força física, com disputa de bola, que esquece que o futebol é feito de talento. O futebol precisa do talento individual dos seus jogadores. Infelizmente, meus amigos, se o Ganso vier nesse time aí com o Carille, ele não joga. Ele não joga. Ele não consegue jogar. Que daí vai pedir para ele ficar marcando jogador no meio de campo. E o Ganso não é a especialidade dele. Até fez isso no Fluminense em algumas oportunidades, se você assistiu os jogos do Fluminense, mas não é a dele. Não é a dele. Então, falta talento. Falta talento na seleção brasileira, falta talento no time... Minha mulher acabou de entrar aqui. Falta talento no time do Santos, falta talento em muitos times por aí, onde somente a força física importa. A gente tem que parar com isso aí. Cadê o drible? Cadê as jogadas individuais? Cadê aquele passe ali? Não tem. Você vê aí, ó, o Juliano, que é considerado meia. O que ele tem jogado? Se machucou de novo. Por quê? Porque é muita força física, tem que marcar toda hora. E a gente perde os nossos talentos, querendo que os caras tenham apenas força física. E nesse futebol de hoje, de brucutus, né? O cara tem que ter muito mais talento ainda, para poder se desvencilhar da marcação, para poder jogar fácil, correr na frente do cara, né? Ultrapassar o cara. Tem que ter talento na hora de chutar uma bola. Então, aí os caras procuram o Léo Natel, que não jogou em lugar nenhum bem, né? Pelo Corinthians tem 4 gols, uma pancada de jogos e 4 gols. São Paulo também, uma mixaria de gol. Lá no Melbourne City, uma pancada de jogos e 2, 3 gols. No campeonato lá, um torneio que é bem aquém do que é o Campeonato Brasileiro. E os caras estão pensando ainda se vai trazer ele. Complicado. Complicado. Vamos esperar que agora, nessa janela de transferência, vamos ver muitos absurdos. Muitos. Teremos muitos absurdos. E eu espero que esses absurdos não venham para o Santos. Porque o que vai vir de pé de rato, por indicação de treinador, olha, não é brincadeira. Se o Santos tem, de fato, analistas de desempenho, os caras que vão avaliar os jogadores, né, que virão, que supostamente serão aí reforços, deixa os caras fazerem o trabalho deles, sem o Galo dar palpite e sem o Fábio Carille indicar ninguém. Talvez o Santos vá para frente. Coloque um cara ali, um olheiro ali, um cara que entenda, que manje de futebol, que não fique só olhando um número frio, né? E que a gente precisa de cara goleador, precisa de cara que chute pro gol. Precisa de cara que chute pro gol, que a gente não tem hoje, infelizmente. Se inscreva aí no canal, deixa o seu like aí, comenta e compartilha. Valeu.